Boa noite, gente. Estamos começando aqui a nossa live sobre educação em tempos de quarentena. Lembrando que ela é voltada para os pais, para que estão enfrentando esse desafio com os filhos em casa, tendo que fazer todas as atividades da escola nesse tempo de quarentena dentro de casa, e os pais estão presentes, assistindo e muitas vezes tendo que se envolver e ajudar. Então a gente está aqui para tentar dar uma força. Convidei o meu amigo Gabriel Neres, que também é pastor dos adolescentes da nossa igreja. Ele também é professor de história, dá aula no Colégio Mackenzie, e ele tem duas realidades em casa, porque ele tem um filho de 5 anos, então ele tem que ajudar o filho dele como pai, e ele também tem a realidade de professor, que ele precisa gerar conteúdo para essa turma toda. Então a gente vai bater um papo aqui hoje, tentar desvendar um pouco mais desses desafios e também deixar umas dicas para você, pai, para você, mãe, para você que está ajudando alguém na escola nesse tempo, para poder ter mais facilidade, tá bom? Então vamos lá. Grande Gabriel Neres. Olá, pessoal, boa noite. Tudo bem? Já seu currículo aqui, né? Benjamin já estava aqui, já querendo participar da live. Boa noite para você, pai, para você, mãe, para você, adolescente, para você, professor. Talvez algum professor esteja nos ouvindo aí. É muito bom ter você aqui com a gente. Espero que esse tempo seja um tempo de reflexão, mas também de abrir o coração, viu? Porque, além de professor, eu sou pai em tempo de quarentena. E se você é pai no tempo de quarentena, você sabe que azedou para o seu lado, ou não? Então a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. O Thiago vai conduzir a gente aí, vai ser um tempo bem legal. Vamos lá então, Gabriel. Ó, se o Benjamin quiser aparecer aí, pode deixar, tá bom? Que ele dá audiência, dá ele ibope, tá aqui, é legal. ele tá aqui no desenho agora, rapaz. Vai ser Todo difícil. mundo gosta de ver criança na live. É mó legal. Vamos lá, Gabriel. Começa contando um pouquinho pra gente como tem sido esse tempo para você, tanto como pai, como professor. O que é diferente, o que é mais desafiador? Acho que a primeira coisa aí, Thiago, é deixar bem claro para a galera aí, meu filho ele tem 4 anos. Então a quarentena, ela começou para nós aqui, enquanto pais de aluno, já na metade do caminho, quando as professoras e tal de educação infantil começaram a se preocupar em oferecer um conteúdo diário, né? Porque anteriormente era semanal, a gente conseguia se virar aqui e tal. Mas agora, a partir de umas 2, 3 semanas atrás, ele começou a ter live todos os dias, das 9 da manhã, uma das 9 até as 9h30 e outra das 11 às 11h40. Então, como pais, a gente pegou meio no tranco. Agora, enquanto professor, a grande questão foi se reinventar, né? Porque o ofício do professor, ele é, em essência, Thiago, a relação sala de aula, né? Aluno-professor, olho no olho, o tato, a presença. E hoje em dia, isso não é mais possível. Então, eu tive que me reinventar enquanto professor para poder alcançar os meus alunos e para fazer um moleque de 16, 17 anos, que é o meu público aí, ter vontade de assistir uma aula, né? Eu acho que talvez seja essa o grande dilema dos pais também, né? Como é que eu faço, enquanto pai, para gerar interesse no meu filho com relação à vida escolar dele, né? Então, tem sido tempos de descoberta, assim. Uma habilidade que eu adquiri nesses tempos aí foi a edição de vídeo, que eu nunca editei nenhum vídeo. Então, recentemente eu tenho editado 2 vídeos por semana. Então, essas têm sido aí as descobertas e os aprendizados no meio do caminho. Fiquei sabendo que o seu computador está querendo uma quarentena dos vídeos, que ele não está aguentando mais, é isso? Então, rapaz, eu sou basicamente do ofício da escrita, né? Então, eu leio, escrevo. Eu nunca precisei usar o meu computador. Peraí, filho, peraí, o Ninja depois. O Jiraiya baixou aqui, rapaz. Eu nunca precisei usar o meu computador mais do que isso. Word, PowerPoint e só. Só que agora na edição de vídeo, ele começou a abrir o bico, né? Porque ele não aguenta. Mas eu dei um jeito nele. Eu não, aqui eu vou dar os créditos. O Guilherme Costa, marido da Aline Amorim, ele entrou no meu computador, eu não sei como, um negócio meio hacker assim,
Aí ele invadiu meu computador aqui e resolveu o problema. Agora ele tá bom, Thiago. E aí eu consigo produzir os vídeos. Nossa, te salvou, hein, cara? Pois é, meu filho. Quanto tempo dura a aula, Gabriel? Assim, uma coisa boa para os pais ouvirem também é que uma diretriz que tem sido dada para nós professores é que, e isso foi um dos aprendizados, é que a aula presencial, ela é diferente de uma aula virtual, né? Uhum. Então eu não posso querer transmitir para o meu aluno um vídeo de 50 minutos que ele não vai assistir. Imagina, você que está me ouvindo aí, você dorme em um episódio de série, e série boa, que tem 40 minutos. Imagina um aluno assistindo 6, 7 videoaulas por dia. Não aguenta. Não tem nenhum ser humano que aguenta. Né? E aí, as nossas videoaulas têm entre 20 e 25 minutos no máximo. Não passa disso. Para que o aluno consiga dar conta. E aí, acaba sendo geralmente o tempo que a gente gasta em aula para expor o conteúdo, porque o resto são interações, né? Então as aulas, elas encolheram também, né? Mas reforça umas interações de vez em quando, né? Ah, sim. Eu inventei umas coisas aqui para atrair meus alunos para a live, né? Tem dado certo para a live. Conta aí. Acho que a grande sacada do professor aí, eu vi que a Lília entrou aí, a Lília é educadora, então ela compartilha dessa loucura. A Lília tá aí, Copertino. Ela compartilha desse amor que a gente tem aqui pela educação. Se você perguntar para um professor e ele for professor de verdade, ou não entender o seu ofício apenas como uma forma de arrecadação de recursos, você perguntar para ele qual é a função básica de um professor. Ele vai responder para você, se ele tiver isso no DNA dele, que a função básica dele é encantar os seus alunos. Tô certo, Lília? O afeto, ele é fundamental na educação. Quanto mais você estabelece relações significativas e encanta o seu aluno, melhor funciona o processo. E aí, Thiago, nessas quarentenas aqui, eu falei, como é que eu vou fazer? Primeiro, para esse cara querer assistir a minha aula. E segundo, para que ele tenha, assim, gosto de ver a coisa, né? Eu durmo em série também, Lília. Então, eu fiz o seguinte, Thiago, eu criei os finais escondidos. Então, eu tenho a minha aula de 20, 25 minutos e toda a minha aula eu gravo um final escondido. Sempre com alguma zoeira, indicando um videogame, um livro, sei lá, uma dobradura, um documento histórico. Só que esses finais escondidos, eles sempre são no tom da brincadeira, assim. Então tem edição, tem piada, tal. E é legal porque a molecada, mesmo que o cara não esteja com vontade de assistir a aula, ele vai lá na plataforma do colégio ver a aula, porque ele quer saber o que tem no final escondido. E todo final de aula tem um final escondido. E essa foi a minha forma de encantá-los nos tempos de quarentena. E cada um encontrou a sua. Essa foi a minha, né? Uhum. Mas você dá aula também por videochamada, não dá? Isso, por lives. Por lives. Uhum. Aí você tem mais interação com os alunos, né? Isso mesmo. Como que é essa interação numa live? Assim, vou dar o... Comparando até com a sala de aula, né? Para quem é pai, e aí eu vou dar o meu relato, também se você for pai e sentir que seu filho não está interagindo muito, talvez o que eu falar para você aqui é uma forma de você pensar e, conversar com as coordenadoras, as orientadoras do colégio do seu filho. Ô filho, baixa um pouquinho o volume aí, filho. Ele aumentou no talo aqui, não consegue. Ele está interagindo com a live. Peraí. Ó, isso aqui quem sabe faz ao vivo. Vem dar oi pro pessoal aqui, filho. Vem dar oi pro povo, vem. Pronto. Não mexe mais, né? Desculpa. Aqui é assim, rapaz. Criança pequena em casa, pra gravar. Tem estratégia para tudo. Nas lives, a gente começou fazendo geral. Lá eu dou aula no Colégio Presbiteriano Mackenzie, aqui do Higienópolis. E no começo, todas as turmas eram unidas. Então, juntava todos os terceiros anos, eram 8 terceiros anos, e fazíamos uma live.
Nesse formato, juntando todo mundo, vinha metade da galera. Metade. E muitos deles não abriam microfone, nem nada disso. Agora, recentemente, há cerca de quase 3 semanas, eles mudaram o formato para uma interação, uma participação individualizada. Então, cada turma tem o seu horário com o professor. Aí, cara, você não tem noção, explodiu. A gente está batendo 95% de adesão e com participação. Agora, para os pais, assim, o que tem funcionado bastante em encontros online, o que a gente chama de encontro síncrono, né? Cada turma num horário, naquele horário específico, é a diversão, cara. Todas as minhas lives são gamificadas. Eu meto um jogo lá, umas questões, e vou zoando eles. E aí a gente, no meio do caminho, levanta a hashtag pais na live, a molecada sai em casa buscando o pai para aparecer na live. Então, é a minha forma que eu encontrei aqui para poder atraí-los, né? Uhum. Legal, legal. Isso é bom, né? Porque a gente tem visto eu tenho visto bastante gente nessa interação com a escola que entra na videochamada, deixa a câmera desligada, né? Você não sabe se está lá, se não está. Não tem muito essa relação, esse olho no olho, né? Isso é difícil até pensando aqui em avaliar o aluno, né? O professor conhece o aluno também dentro da sala de aula, não é só a prova, né? Uhum. E outra coisa, hein, Thiago? Agora para os pais, tá? O sistema avaliativo desse ano vai ser um negócio maluco, né? Porque o processo é totalmente novo, totalmente diferente. Então, a nossa interação, assim, o meu colégio, ele está se preocupando muito com a avaliação formativa. Não estou preocupado se o cara vai fazer uma prova e tirar 10 ou não. Isso importa, claro que importa. Está acontecendo provinhas periódicas? Claro que está. Só que se nós, professores, ficarmos nessa neura de entendermos que, cara, eu preciso saber se meu aluno está colando ou não, já era, não tem como. Então a gente está procurando então fazer aqui um processo de formação significativa para que no processo formativo ele aprenda. Porque vamos pensar aqui o seguinte, velho, a grande função da educação não é ser um aferidor aritmético do saber. A função da educação é instruir, elevar o indivíduo enquanto ser humano através do intelecto, da capacitação. Não ficar metendo 2, 3, 4 nota baixa para o aluno se dar mal, né? Bom, vamos pensar aqui, médico bom é médico que cura as pessoas. Não médico que deixa o cara doente para sempre. Porque às vezes tem professor que acha que o professor bom é o que deixa todo mundo de recuperação, que ferra todo mundo. Não! Esse aí é como se fosse um médico querendo manter todo mundo doente. Tá certo. Até porque esse professor, se todo mundo se dá bem e passa logo, o professor não tem que ficar trabalhando mais, né? Para fazer prova de recuperação, aula de recuperação e tudo isso. Então, nem convém para o professor, né? Fazer tudo isso. Pois é. Né? Então, Thiago, só lembrando rapidinho aí, você que está aí na live, aí temos 35 pessoas, se você quiser ir colocando suas perguntas aí, porque talvez os temas que nós estejamos tratando aqui não sejam os seus dilemas. Exatamente. Né? Seus dilemas educacionais. Você enquanto pai, você enquanto professor, você enquanto aluno, talvez dentro da nossa live aqui tenhamos alguns alunos. Então vai colocando suas perguntas aí, e aí a gente vai batendo papo respondendo, né, Ti? Isso. Inclusive, se tiver dúvida em história, aproveita, já pergunta para o Gabriel que ele responde tudo. A galera não aguenta mais live de conteúdo. Essa aqui é um bate-papo, uma live para abrir o coração. Então, coloque aí suas dúvidas, seus questionamentos, suas angústias sobre esse tempo de educação e pandemia que a gente vai tentando resolver aí, né? Vai, Ti, manda ver. Gabriel, só para completar o assunto aqui da parte de avaliação, então você falou muito de usar esse tempo para instruir mais e não ficar tão preocupado com a avaliação, né? Mas você, como professor, como é que você tem sentido a resposta dos alunos? Eles estão acompanhando, estão conseguindo absorver esse conteúdo, se desenvolver, ou eles, no geral, assim, você vê muita dificuldade e com o método, né? Não é nem com da pessoa em si. A primeira coisa aqui, Thiago, nessa resposta, a gente tem que desmitificar esse negócio de que a educação, depois da pandemia, ela será transformada. A única coisa que ficou clara nesses tempos
é que como Jesus ali andava com seus discípulos e instruía, a instrução e a relação pessoal ela é fundamental. Ela é fundamental. E não é a questão do professor ser a autoridade que está ali em cima, mas é a relação, é o afeto. Tá bom? O EAD, o ensino EAD, é muito difícil de ser implementado em educação básica. Talvez na universidade sim, porque a pessoa está num outro tempo de vida, ela está em outra realidade, isso pode ajudá-la, né? Porque ela tem interesse. Agora aqui eu vou pegar aqui a Vanessa, que essa é a minha preocupação. Será que absorvendo o ensino no formato... Será que, não, que estão absorvendo o ensino no formato online? Vanessa, a resposta para você é que não. Eu acho muito difícil educação básica absorver, fazer dessa experiência de pandemia um trampolim para a revolução da educação. O que ficou claro, Vanessa, eu estou falando aqui enquanto professor, e além de ser professor, eu sou coordenador da área de ciências humanas. Todos os professores de ciências humanas, eles são coordenados por mim lá no Colégio Presbiteriano Mackenzie. O que ficou claro é que o aluno dessa idade, dessa faixa... E ó que eu dou aula para terceiro ano, hein? É o final do final. Aluno dessa faixa etária, ele não sabe lidar com isso. Por quê? Porque ele tem um universo digital fora da escola que atrapalha muito ele. Eu concordo com a Roseli que disse aqui que o EAD é mais cansativo. É mais cansativo sim, Roseli. Porque vamos pensar aqui, o cara que não está no EAD, está no ensino presencial, cara, deu aquele sono, vai tomar uma água. Vai lavar o seu rosto, dar um rolê, ver pessoas. Agora, não está funcionando. Assim, na minha visão enquanto professor, Thiago, eu acho que tudo isso que aconteceu não vem para provocar uma grande transformação na educação. Ela vem para mostrar que existem outras ferramentas. Então, por exemplo, eu me descobri enquanto professor editor de vídeo. Só que isso é um meio, não um fim. Isso é um mecanismo, é uma estratégia. Então, essas estratégias, elas são... Tá bom, filho? O Benjamin falou que eu não posso falar alto. Essas estratégias, elas ajudaram muito. Então, muitos professores que nunca tiveram... Filho, peraí, papai tá falando aqui. Falando que eu tenho que falar muito, muito, muito baixo. Então, essa experiência que a gente adquiriu, Thiago, ela vai ajudar no futuro para a gente produzir conteúdo legal para os nossos alunos, para ensiná-los enquanto se divertem. Mas o que ficou claro é que a função do professor ela é assim, insubstituível, principalmente na educação básica. Imagina uma criança... É o que a Lilian está falando aí, né? Que a pandemia só trouxe mais luzes sobre a importância do professor e a sua relação. Concordo, Lilian. Quantos alunos, Lilian, você que trata da questão psicopedagógica, quantos alunos não estão surtando sobre esse tempo, que não aguenta ficar na frente da tela e tal? Assim, processo de formação do indivíduo, ele é nessa fase, na adolescência, sabe? Na pré-adolescência. E ele precisa ali de alguém que o tutore. E essa é a função do professor. O professor não é, assim, o cara que sentou no Monte Olimpo e ficou ali como um deus. Não, ele é o cara que tem só uma bagagem maior porque tem mais tempo de vida e mais tempo de formação. E a função do professor é encantar e despertar no aluno caminhos, né? O professor é um grande formulador de perguntas para o aluno, né? Sempre as respostas vêm, mas elas vêm no contexto de instigação, né? Então, só pegando aqui... termo aqui, Gabriel, só para que a Lilian está corrigindo, né? A gente chamar de ensino remoto e não EAD, é isso mesmo? Ensino remoto. Eles estão chamando de ensino remoto. Tá. Porque educação, ensino à distância, é um curso que nasce para ser assim. O pessoal está chamando de EAD porque é o termo que a gente usa, né? Mas assim, na essência, hoje em dia, a gente está fazendo a mesma coisa. Uhum. O Mackenzie ele é muito forte nessa parte na universidade de ensino EAD. Inclusive, a esposa do Thiago faz pedagogia no Mackenzie EAD. Então, eles têm um know-how muito grande para isso. Acaba sendo, na prática, a mesma coisa. Por que não chamamos de EAD? E a Secretaria de Ensino não nos deixa chamar de EAD. Porque o ensino à distância, o EAD, é um curso que nasceu para ser assim. Nós não nascemos para ser assim. Nós estamos assim pela contingência do tempo. Tá bom? Tá. Deixa eu dar uma sapiada aqui. O Fábio. Eu tenho dificuldade para entender o método educacional voltado à avaliação. Os alunos estudam para aprender ou para a prova? Fábio, todo aluno estuda para aprender.
A prova é um instrumento de verificação de aprendizagem, certo? Por isso que uma prova ela precisa ser justa com aquilo que foi ensinado. Sabe aquele professor que senta na sua cadeira, como se estivesse sentando no trono do Drácula e fala o que eu vou fazer agora para ferrar esse cara? Isso aí já era, velho. A avaliação ela tem a função, ela tem duas funções, Fábio. Uma função diagnóstica, para ver se os alunos estão conseguindo detectar ou não o conteúdo, e a segunda função é uma função de feedback para o professor. Então, peraí, se todo mundo errou esse determinado conteúdo, o que eu preciso trabalhar? Isso vai me dar uma linha dorsal. Agora, a não avaliação, ela acaba deixando todo mundo na cega. A pessoa não sabe se está aprendendo, o professor não sabe se está ensinando, e fica uma coisa de louco. Beleza, Fábio? Melo. Oi, Gabriel. O que os professores pensam sobre os alunos que estão o tempo todo na aula, porém não nada? Eu não entendi a pergunta. Melo, você entendeu aí, Thiago? Eu acho que eu entendi. Ele perguntou, então, fala... os alunos que estão o tempo todo na aula, mas eles não estão aproveitando nada, não estão absorvendo nada, ou não, como se estivesse lá e não estiver lá, entendeu? Entendi. Tá com agora, o corpo lá e a cabeça não. Tá, agora essa pergunta ela tem várias respostas, Melo. Primeiro, esse aluno não está aprendendo nada por quê? Porque ele tem dificuldade? Porque, por exemplo, se o aluno tem uma dificuldade, lá no Mackenzie, eu, Gabriel, eu tenho uma aluna com deficiência visual, então ela é cega, e tem outra aluna com dificuldade intelectual. Eu tenho que adaptar toda a minha prática pedagógica para que o ensino seja significativo para essas duas meninas, certo? Mas elas têm interesse em aprender. Agora, se o aluno não está aprendendo, por quê? Porque ele não está fazendo as coisas, ele não está participando. Se essa for a sua pergunta, aí, Melo, e aqui nós somos cristãos, né? Aí tem muito da nossa função enquanto pais. Cabe a nós nos fazermos presentes, porque ali na sala de aula, quando o professor assumia meio que essa função, eu acho que isso é um grande ganho da quarentena, que é os pais começando a entender que eles fazem parte dos processos educacionais dos seus filhos. Agora tá claro. Não adianta, se você não correu com o seu filho, não observou, não dialogou com ele, não adianta no final você cobrar que alguém apresente uma solução mágica. Isso não funciona. Eu vou contar uma história para você, Melo, para você entender o que eu estou querendo dizer. Tiago, eu sou professor, se me der corda eu vou falar um monte. Há cerca de 2 anos atrás... É tranquilo que eu corto quando eu achar que, tá bom. Que devo. Melo, há cerca de 2 anos atrás, um aluno reprovou. Fazia nada. Chamávamos o pai na coordenação, tal, zero. Muito ruim. Mas não é porque ele não tinha capacidade ou dificuldade cognitiva, mas porque não tinha interesse. E os diversos alertas para os pais, eles acabavam não funcionando, porque o pai não queria participar do processo do menino. Resultado, esse menino repetiu de ano, reprovou. Isso recente, tá? 3 anos atrás. Foi 2017 isso. Reprovou. Quando esse menino reprova, Thiago, o pai vai até... E ele era zoeiro, né? O pessoal falava que ele era o encapetado. Sabe aquela música do Sérgio Malandro? Conheci o capeta em forma de guri. A galera cantava no fundão pra ele. Conheci o capeta em forma de guri. O moleque é atentado. Eu não conheço as músicas da sua época, não, Gabriel. Lógico que conhece, tem a minha idade. Ó. Embora eu pareça muito mais novo. E aí, não, cara, na última prova, sabe o que esse menino fez? Ele escreveu no final da minha prova: tchau, professor, boas férias, assinado Satanás, na zoeira. Melo, você não vai acreditar. Sabe o que esse pai fez? Esse pai foi até a escola dizendo que nós não poderíamos... Isso depois de negar várias vezes estar lá presente para cuidar do processo do filho. Esse pai, ele foi até a escola dizer que nós não poderíamos reprovar o filho dele porque o filho dele estava possuído pelo demônio. E quem foi mal na escola não foi o filho. Isso o pai argumentando com a coordenação. Quem foi mal na escola não foi o filho, foi o demônio que estava nele. Você pode estar rindo aí na sua casa agora. Mas ele falou exatamente isso. Falou com a coordenação, falou com a secretária-geral e com o dono da escola, com o mesmo argumento. Isso significa o quê? Que esse pai nunca cuidou do processo do filho dele.
E depois, ele quis colocar a conta nas costas de alguém, que não a dele, né? Então, cara, a minha resposta para você é, a gente precisa entender por que esse aluno não está aprendendo. É porque ele tem alguma dificuldade? Se ele tem alguma dificuldade, a minha orientação para você é, busque a coordenação do colégio do seu filho, que eles vão se dispor a ajudar. Agora, se ele não está fazendo nada porque não quer, é função nossa enquanto pais, pegarmos firme. O meu filho aqui, no começo, ele não queria participar de live, não. A minha esposa, que é uma santa, enquanto eu estava aqui na live com os meus alunos, ela pegava e colocava ele para fazer a live aqui. Hoje foi assim. Eu fazendo live aqui num computador e ela na live com ele na outra. Às vezes ele não quer, mas é nossa função enquanto pais, às vezes, colocarmos isso. Isso tem a ver também com o que a Vanessa escreveu logo depois, né? Deixa eu ver. Que a quarentena está ensinando os pais darem e se dedicarem mais atenção em ajudar os filhos nisso. Perfeito, Vanessa. Você foi precisa. Eu guardei aqui. Tô contigo. Aí a coisa colocou o termo correto, EAD. EAD Isso. Permite ao professor identificar o aluno que verdadeiramente quer aprender? Permite, Roseli. Permite. Assim, depende do método que você tá desenvolvendo. Por exemplo, eu consigo ver se ele acessa as aulas ou não. Porque na hora da live eu vou interagir a partir do conteúdo da videoaula. Se o cara não fala nada, já tá claro. Outra forma, se ele não interage na live, você chama o cara, chama, o cara não atende, quer dizer que ele só ligou ali e foi dormir. Então não é difícil não, viu? Por exemplo, a gente coloca questionários online para os alunos. E a gente usa lá no Mackenzie a plataforma Moodle. Tem aluno que, assim, tem a capacidade do Einstein. Ele faz um questionário de 8 perguntas em 1 minuto e 40 segundos. O que isso mostra para mim? Que esse aluno não está a fim de aprender. Ele pegou e geralmente tira 5, hein? Gabriel, a Márcia falou aqui que ela entendeu diferente a colocação do Melo. Então vai. Falou que o aluno que está na aula o tempo todo, mas não participa, fazendo perguntas sobre a matéria. Como é que você enxerga alunos assim? Deixa eu ver. É o caso do Dudu, ele assiste a aula, mas não participa. Isso. Márcia, posso ser bem sincero com você? O aluno que não participa na live, ele nunca participou em sala de aula. E tem aluno que é assim. Que ele não gosta de perguntar, ele não gosta de se expor, a gente tem que respeitar isso. Nem todo aluno que interage é o aluno 100% interessado. Assim como nem todo aluno que não interage não está interessado. Eu conheço grandes alunos meus, Márcia, que nunca fizeram uma pergunta em sala de aula. Eu não sei nem a voz do cara, mas é o cara que passou na Poli Engenharia em primeiro lugar. Você entendeu? Então eu não vejo essa questão assim da participação em live como um fator determinante. É óbvio, eu fico instigando a participação. Mas eu respeito também a personalidade da pessoa. Tem gente que não gosta de se expor, não gosta de perguntar. Muitos alunos, Márcia, me mandam mensagem no privado. Lá no colégio a gente tem um sistema de chat, né? Do Moodle. E aí o aluno me manda uma pergunta no privado, e esse aluno que manda muita pergunta no privado nunca mandou nenhuma pergunta na live. Tudo depende do perfil da pessoa. E a gente tem que respeitar o perfil da pessoa. Se você vê o seu filho quietinho lá na live, aí você precisa conhecer seu filho. Se ele tem essa personalidade, ele vai continuar assim mesmo no ensino remoto. Tá bom? Eu vou contar aqui o meu caso. Eu era um aluno assim, que eu não gostava de participar da aula. Quem me conhece hoje parece que não, né? Que eu sou assim, brincalhão e zoo mesmo. Mas em sala de aula eu era bem quieto e eu era muito interessado. Aprendi bastante, tirei boas notas, mas eu não gostava de participar no meio da aula, não. Às vezes, no final da aula, fazer uma pergunta para o professor, que foi isso que você falou, né? De perguntar no privado e tal, mas não gostava. Mas foi legal ouvir que você falou isso, porque eu tinha essa opinião, mas é legal você, como professor, colocar isso também, né? Assim, Márcia, para fechar esse assunto, o aluno interessado, ele expressa o seu interesse no seu desenvolvimento. Mesmo que ele não fale um A em sala de aula, você percebe o desenvolvimento dele. Por exemplo, ano passado eu tinha uma aluna super quietinha, na dela. Ela só parava eu sou muito acelerado, acho que você já percebeu aí. Eu vou conectando um tema no outro e negócio louco. Ela só parava para falar assim, professor, eu não estou conseguindo acompanhar. E bem quietinha na dela.
Essa menina, ela ficou em primeiro lugar no Colégio Presbiteriano Mackenzie. De 300 alunos do ensino médio, ela foi o primeiro lugar. Ela passou em primeiro lugar no curso de letras do Mackenzie. E era assim, quietona na dela. O Marcelino tem uma pergunta boa aqui. Isso, eu ia falar dele, pode falar. Marcelino, o Marcelino pergunta aqui, você acha que tem uma idade ideal para colocar a criança na escola? Minha filha está com 2 anos e 9 meses e até o momento não foi para a escola. Marcelino, essa é uma resposta que só pode ser respondida no contexto da sua família, certo? Por exemplo, aqui em casa nós optamos pela fase inicial do desenvolvimento do Benjamin para que a Suzy estivesse com ele. E essa foi uma decisão que nós tomamos em família, ela tinha esse desejo no coração dela. Cara, e foi maravilhoso. O Benjamin ele foi estimulado pela Suzy, a Suzy sempre buscou ensiná-lo dentro de casa, as cores, as letras do nome. Quando ele chegou na escola, com 2 anos e meio, ele já sabia todas as letras do alfabeto. Mas por quê? Por interação aqui em casa. Se você tem essa condição, até os 2, 3 anos, a criança ficando em casa não há problema nenhum. Agora, precisa entender se você tem essa condição. Se você tiver isso, se você puder viver dessa forma, legal. Agora, se você não puder também, não há problema nenhum em você colocar o seu filho ou filha, né, na escolinha com 2, 3 anos. Eu acho que 3 anos é uma idade legal. Lá no Mackenzie, a gente só tem a educação a partir dos 3 anos. Não tem creche, nada, a partir dos 3 anos. E é um tempo reduzido, não tem tipo período integral para criança. Porque do 0 ano até os 3, 4 anos, é o período que a criança vai formar a personalidade dela. Então é muito importante nós pais estarmos perto dessas crianças dessa fase. Então, o Marcelo. Então, Marcelo, a minha dica para você é converse com a sua esposa, busque o que você está procurando numa escola que ensine ele a parte de psicomotricidade, essa parte motora, a relação social com outras crianças. E a partir dessa realidade de família, você toma essa decisão. Mas assim, nós, enquanto família, acreditamos que 2, 3 anos era a fase ideal. Foi difícil levar ele para a escola com 2 anos. Foi com 2 anos, amor, que o Ben foi para a escola? 2 anos. Foi difícil, assim, ver o Cotoquinho entrando na escola. Ele começou com 2 anos. Mas foi legal, ele começou a falar dos amigos. Foi legal porque um parente nosso, a priminha dele, que tem a mesma idade que ele, entrou na escola na mesma época. Então foi um processo legal. Hoje ele interage legal, ele vai para a escola comigo. Ele tem 4 anos, mas vai à escola desde os 2, tá? Então isso é uma questão de família. Minha mãe Thaí estava dizendo que concordava com o meu relato sobre como eu era na escola, que ela estava lembrando. Faz tempo, né, mãe? Faz tempo já que eu saí da escola. Não vou contar quantos, mas ela concordando que era assim mesmo, que eu era quietão, mas eu aproveitava. Provavelmente ela ouviu esse relato de professores também, né? Isso. Em reuniões, essas coisas. Porque minha mãe era de participar, ela era bem ativa. Gabriel, vamos... Eu acho que o que absurdo do Ricardo aqui é por conta da história que eu contei do menino que foi pedir revisão da nota por causa do demônio. Por causa do demônio, deve ser. A Márcia colocou aqui, Thiago, que o filho dela tem esse perfil. Então, deixa ele, Márcia, é o jeitão dele. Não vai ter jeito. Na quarentena ele vai continuar igual. Vai, Ti, manda ver. Vamos lá. A gente falou bastante aqui sobre o contexto, né, da educação nesse tempo, de como é para o professor, para o aluno, mas acho que a gente podia gastar essa parte final aqui, esses últimos minutos, falando bastante sobre o papel dos pais, que afinal é um dos nossos grandes objetivos aqui na live, certo? Eu separei 2 textos bíblicos, até já usei eles na última live com o Clauber, mas eu queria retomar, porque deve ter gente que está aqui hoje e não estava lá, porque a Bíblia também nos ensina sobre isso, né, sobre esse assunto. Primeiro é de Provérbios 22:6, que diz: instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela, e mesmo com o passar dos anos, não se desviará deles. E o segundo é Provérbios 29:15, que diz assim: a vara da correção dá sabedoria, mas a criança entregue a si mesma envergonha sua mãe. Por que eu separei esses textos aqui? Porque a educação tem a ver com conhecimento, né, que é isso que a escola provê,
mas ela tem a ver com criação também, né? Que aí entra muito o papel dos pais. Então, como você falou, né, nesse tempo de isolamento social que a gente está aprendendo em casa, isso ficou bem evidente, né? O quanto os pais devem participar da educação, né? Então, o que você pode falar aí para os pais, Gabriel? De como deve ser a atuação, se fica em cima, não fica em cima, você tem que acompanhar todo dia, se, né, vai vendo de vez em quando, dá uma passadinha de vez em quando, vê se está na aula, se está prestando atenção, se está no WhatsApp. Tá. Manda aí, você como pai e como professor. Eu acho que os textos que você escolheu foram textos bem felizes, principalmente o segundo. Não deixe que a criança vire o rei da casa, porque a síndrome do reizinho é responsável pela destruição de muitos lares, muitos casamentos. O filho passa... É aquilo que a gente falava na minha época, talvez na sua também, Thiago, muito provavelmente na sua, que muita banana está comendo macaco, né? E quando a banana come o macaco, tem alguma inversão na ordem aí, né? Tem algum problema. Então nós, enquanto pais, somos, nessa metáfora, os macacos, né? Então, se alguém controla alguém aí, é a gente. E aqui, gente, de novo, controle não significa um autoritarismo paternal, tá bom? Você é o cara que vai colocar o seu filho num campo de concentração, mais conhecido como quarto dele, e falar para ele, olha, você só sai daí depois que você fizer 4.000 exercícios. Não é isso. Tudo depende, Thiago, do perfil da pessoa. Por exemplo, tem pais que são muito presentes na vida dos filhos, só que os filhos são muito descompromissados com a vida educacional. E muitas vezes isso não tem a ver com a participação dos pais na vida deles. É a personalidade do cara, sabe? Ele é bem vagabundão, não gosta de fazer as coisas, tal. Esses pais precisam, assim, pegar pesado. Agora, se você tem um filho que é organizado, e existe, tá? Um filho que é organizado, que tem lá os seus post-its na parede. Eu queria saber, tem alguém aqui que tem filho que é assim? Tem o seu quadro de horários? O Thiago parece que era um adolescente assim, né? Foi um adolescente assim. Quadro de horários, post-its com os deveres a fazer, uma agenda pessoal. Estruturado mesmo. Quem tem filho assim? Se você tem filho assim, coloca aí, compartilha comigo aí. Se você tem um filho assim, cara, é só ligar o botão assim automático e vai embora. O meu aqui é um trovão. Se eu deixar, ele vai rodopiar no girar aqui. Mas a personalidade dele é assim. E a gente fica em cima, né? Porque senão, se depender dele, se ele tivesse que escolher, ele não ia fazer nenhuma live, nem ia fazer nada. Por isso que a gente, enquanto pais, a gente tem que pegar no pé e às vezes é duro, porque para nós, a gente tem as nossas demandas aqui. Eu vou falar por mim, eu tô trabalhando muito em casa. Muito em casa. Muita live, muita gravação de aula, muita edição, muita coisa. E o que acaba acontecendo, Thiago, é que eu não consigo participar muito desses processos. Quem acaba assumindo isso é a Suzy. Por quê? Porque nos tempos que eu tô aqui, ela que vai assumindo essa bronca, né? Ixi, o Gabriel deu uma travada, voltou. Apertei sem querer. Então, aproveitar para dizer que tem um professor meu que está assistindo o seminário, o Renê, ele escreveu aí que eu era um ótimo aluno. Obrigado, Renê, um abraço para você. Suas aulas foram muito boas também. Renê, ele vai depositar na sua conta depois o jabá, viu, Renê? Isso, eu mando lá o que a gente combinou. Então é isso, a gente precisa ver o perfil do nosso filho e dar o espaço para ele na medida do possível, né? Se o filho ele é autônomo nesse sentido, deixa ele rodar sozinho. Depende também da idade, né? Na minha cabeça sempre vem a ideia do adolescente, né? Porque eu lido com adolescente. Então para mim é mais fácil falar, ó, se o cara é independente, deixa rodar. Porque é um cara de 16, 17 anos que se vira. Agora, se você tem filho, sei lá, no ensino fundamental 1, ele tem os seus 9 anos, 8 anos, aí é uma outra realidade. Depende da realidade da pessoa, Thiago. Continua, como é que seria, então, para o ensino fundamental 1, até pegando a carona aí com o Benjamin, o quanto vocês têm que insistir? Você falou da live, né, que precisa sentar junto, assistir junto. Uhum. Sim. Mas em outros momentos também, como lição de casa, essas coisas. É assim, né, aqui em casa, uma coisa que funciona muito, assim, e a Suzy faz muito bem isso, muito mais do que eu tenho déficit nessa área,
é demonstrar interesse pelo processo de aprendizagem dele. Então, toda vez que tem alguma coisa da escola para fazer aqui, a Suzy pega e fala, olha aqui, filho, que legal, vamos fazer junto aqui. E a empolgação dela acaba motivando ele, sabe? Então, antes de entrar na live é um parto, ele não quer de jeito nenhum, porque ele tá meio dormindo ainda, tal, não sei o quê. Mas aí, puxa, vai ser legal hoje, vai ter tal coisa, tal. E assim, essa nossa expressão de integração no processo educacional dos filhos, ela acaba surtindo efeito. Então, se você tem filho pequenininho aí, que nem o meu, o meu tá no jardim ainda, mas no Fundamental 1, Fundamental 2, demonstre interesse genuíno pelo processo dele, porque isso vai motivá-lo, entendeu? Não é um negócio assim, sei lá, seu filho tem 6, 7 anos, senta aí, faz essa lição logo. Não sei se é o melhor caminho. Talvez o demonstrar interesse pelo processo dele motive-o a participar dessa questão, sabe, do desenvolvimento educacional dele. Ó, o Adriano aí, ó. Cada um com uma idade, cada um com uma personalidade. É isso, cara. Eu só tenho um filho, então cada não sei dia como um aprendizado. Pois é, Adriano, eu concordo com você. Quem que é a pessoa mais engajada? O de 9 ou de 12? Responde aí, Adriano. Mas a solução é essa, Thiago, é demonstrar interesse pelo processo. Se o seu filho mostra, se seu filho percebe... E assim, gente, o corpo fala, né? Minha esposa sempre fala isso pra mim, ó, o corpo fala. Tem um livro que chama isso, o corpo fala. O que você faz, ó, o seu semblante, ele fala, né, o que você está sentindo. Se você vai ajudar teu filho ou participar do processo dele com aquela cara de, puxa, que droga que eu estou fazendo isso, é óbvio que o seu filho vai interiorizar esse sentimento não dito, né, com palavras. Por isso que a gente tem que entrar na vibe. E ainda mais em tempos de quarentena. E aqui, senhores pais, já se preparem, viu? A educação não volta tão cedo, hein? Julho esquece. Se voltarmos em agosto, já é um milagre. E se voltarmos em agosto, será com um formato todo diferente, tá bom? Todo diferente. Porque tem que ser quantidade menor e tal. Então esse é um ano que vai ser assim, tá bom? O Adriano respondeu, falou que o de 12 é mais autônomo, mas o menor é totalmente descolado, parece que está em outro mundo. É assim, então, ser pai é um isso aí, desafio, cara. né? E às vezes vem com a maturidade também, né, Gabriel? Às vezes, com o passar da idade, o pessoal vai amadurecendo, vai entendendo a importância. Eu vi outro dia você falar na live com o Clauber um pouco sobre isso, né? Que chegou um momento que você entendeu a importância dos estudos e aí dali para frente foi mais fácil também. Aqui, né? senhores participantes dessa live, eu era uma droga de aluno. Eu repeti o segundo ano do ensino médio, eu repeti o terceiro ano do ensino médio, é uma droga. Uma droga. Se eu fosse aluno no tempo de pandemia, eu ia mandar fazer um pôster com a minha foto para colocar em frente à câmera. Eu era esse tipo de aluno. Só que depois de velho eu percebi que a educação é um meio de libertação. E aí eu fiz uma graduação em História, concluí o mestrado em Filosofia esse ano, né? Então, corri atrás, né? Ó, pergunta do Wagner aqui, Gabriel. Bem interessante. O ensino remoto demanda mais tempo de preparação da aula por parte do professor? Depende. Depende, por exemplo, as minhas aulas eu gosto muito de recurso audiovisual. Então, Wagner, eu já tenho todas as minhas aulas preparadas. Então, meu desafio aqui não é de preparo, é de edição. Eu gasto tempo editando. Agora, sentar para preparar a aula em si, não, isso já foi feito há muitos anos. Então, se você é um professor novo na carreira, vai demandar bastante tempo, porque você vai ter que preparar do zero. Mas os mais antigos, eles já têm uma base e vão atualizando isso com os anos. Então, a gente tem empenhado mais tempo na edição de vídeo e coisa do tipo, do que realmente preparando a aula, tá bom? Aliás, um abraço pro Wagner, viu, Wagner? A gente tá com saudade de você, louco para voltar a fazer bagunça lá na quadra. Te dá trabalho lá depois. Gabriel, o que você acha do homeschool? O Diogo perguntou.
Diogo, é o seguinte, no Brasil a gente não tem essa cultura, né? Para quem não sabe, homeschool é o ensino em casa, quando os pais optam pela educação dos seus filhos em casa. A primeira resposta que eu tenho para você é: eu sou a favor. Eu acho que se a família escolher esse caminho, é responsabilidade da família, né? Porque a escola é mais uma das ferramentas do processo de formação do indivíduo. Agora, a responsabilidade é dos pais. Então, se você é pai, mãe, e acha que o ensino em casa você consegue dar conta dele, eu acho que o Estado tem que pelo menos te dar essa chance, desde que você forneça um mínimo de dados que mostre desenvolvimento, né? Porque periodicamente as escolas vêm sendo testadas por uma série de coisas. Enem é o mais clássico deles. Então eu não sou contra não, viu, Diogo? Eu acho que se a família optar por isso e se tem condição para oferecer um ensino legal em casa, ótimo, maravilha. No nosso país isso não é regulamentado ainda, tem uma forte discussão sobre isso. Eu acho que o maior problema dessa discussão não tem a ver com o ensino em casa, mas sim com a interferência do Estado proibindo esse tipo de prática. Eu sou contra isso. Agora, pensando na nossa dinâmica enquanto país, eu penso o seguinte, Diogo. Nós temos um processo de ingresso nas universidades que ele é muito cruel. Todos os sistemas de grandes países, assim, eles levam em consideração o todo, certo? Então o aluno vem seguindo sua trajetória acadêmica. Eu vou dar um exemplo italiano. No exemplo italiano, o aluno vem seguindo sua carreira acadêmica, construindo pontos e notas e currículo, chega no que eles chamam o que nós chamamos de ensino médio. Ele tem vários caminhos que são possíveis para ele, já dando um passo para a vida universitária, certo? Então não existe essa ruptura abrupta que é o vestibular, sacou? Então, hoje em dia, eu acho, assim, na minha leitura, tá? Eu acho muito difícil uma família conseguir dar conta do que um vestibular exige. Primeiro, porque isso não faz parte da nossa cultura, certo? E segundo, porque esse método de ingresso na universidade, ele acaba desfavorecendo esse ensino em casa. Eu não sou contra o ensino em casa, mas acho que existem muitas possibilidades para isso. Sem contar aí vários fatores que podem ser prejudiciais para isso. Por exemplo, famílias que declaram que estão em homeschool, mas aí colocam os filhos para trabalhar porque não tem condições. Isso é uma possibilidade. Como é que a gente faz? Então acho que tem muito, não é uma resposta simples, se dá ou não dá. Tem muitos fatores envolvendo o ensino em casa. Eu estou pensando aqui na dinâmica do Brasil. Nos Estados Unidos funciona diferente, porque o ingresso nas universidades geralmente é pela trajetória acadêmica, aquilo que a gente eles chamam de score acadêmico. Então o cara tem um ponto X e com essa pontuação ele pode aplicar em X, Y, Z universidades. Eu acho isso mais justo. Porque vamos pensar aqui, o cara tá num dia mal, foi fazer a prova de vestibular. Pô, o cara se dedicou o ano inteiro. E talvez você que tá me ouvindo aí, você tenha filhos que são muito dedicados. Só que ele tem problema em fazer prova de vestibular. A gente vai deixar esse cara de fora porque ele tem dificuldade em executar uma prova nesse modelo, sendo que o currículo dele é impecável. Você entende? Então são vários fatores, Diogo. Eu acho que teria que ter uma live só para discutir esse tema. O que eu falei para vocês são alguns pontos básicos sobre essa discussão, tá bom? Eu não sei se eu respondi aí, né? Mas... Legal. Boa pergunta, né, Gabriel? Essa do Diogo. Essa é uma boa pergunta, é uma discussão que se coloca. Uma resposta bem abrangente. Eu olhando hoje, eu vejo que teríamos problemas por causa da nossa cultura. Imagina um pai tendo que ensinar física para o filho do ensino médio em casa. Você entende? Eu acho muito difícil. Quem teria condição é a família que consegue... Estou pensando na exigência do vestibular, tá? É a família que vai conseguir contratar os professores particulares. E aí o problema é que isso vai gerar uma certa, né, um favorecimento para quem tem recursos. Quem não tem, não consegue fazer ensino em casa. O pai e a mãe tem que trabalhar, como é que faz? Não tem como. Mas é uma discussão aberta, viu, Diogo? Legal. Eu sou a favor, na verdade eu sou contra a interferência do Estado. Deixa as famílias decidirem, desde que elas deem conta de ensinar seus filhos em casa. Legal, Gabriel. Para a gente caminhar aqui para o final, que a gente já está com quase 1 hora, o Instagram vai derrubar a gente. Beleza.
é importante, acho que uma coisa que ficou bem legal aqui e bem colocada é que o papel dos pais na educação é importante, né? Principalmente em conhecer o filho, saber o quanto o filho precisa de ajuda, se precisa mais, se precisa menos, o quanto o pai precisa ajudar, às vezes, sentar junto, né? Ajudar em algum conteúdo. Tem conteúdos que os pais entendem melhor, outros menos, né? Cada um é de um jeito. Mas, às vezes, o filho está precisando de alguém junto, né? E como você falou no começo, no tempo... A escola é legal por causa da relação, do encontro com o professor, e que eles não estão tendo, então o pai pode ajudar nesse período, nesse sentido também, né? Exato. Isso acho que ficou bem claro para mim, espero que tenha ficado também para todo mundo. E aí eu queria saber se você quer deixar alguma dica final assim, para os pais, ou alguma sugestão do que fazer. Eu vou responder a pergunta da Sônia Lima. Como incentivar os pais a incentivarem mais a vida de estudos dos filhos? Agora eu não vou lembrar, Tiago, eu sou muito ruim de endereço. Tiago, como é aquele salmo lá? Eu preguei uma vez sobre isso, mas eu não lembro onde está. Eu acho que é 146, 126. Aquele salmo que fala que os filhos são como flecha nas mãos dos pais. Eu sou muito ruim de endereço. Ixi. Lembra disso? Digita aí. Eu lembro, mas também não lembro de estar, não. Se alguém lembrar aí, pode avisar, gente. Eu prego o texto, eu lembro do texto, mas não lembro onde ele está. Esse texto, que está lá em Salmo, deixa eu ver se é o 46. Não é o 46. Enfim, eu vou lembrar, depois eu coloco para vocês. 127. Vai falando aí que eu estou procurando aqui. Deixa eu ver, é o 127. Sua esposa é muito crente. É isso mesmo, minha esposa falou aqui de longe. 127. Os filhos são a herança do Senhor. São como flechas, tal. O Google também me disse, mas a sua esposa foi mais legal. Falou primeiro. Pensa no seguinte. Nós, pais, seguramos o arco e esticamos o negócio o elástico do arco. O filho indo para frente tem a ver com a nossa impulsão. Cara, se você não está disposto a impulsionar seu filho, você quer o pior para ele. É duro falar isso. Eu falo isso com temor porque eu sou pai também. Se eu não estou preocupado em impulsionar meu filho, significa que eu quero que ele faça um voo de galinha, sabe? A flechinha vem, cai rápido. Então, a melhor forma de incentivar o seu filho é entendendo, como diz o Salmo aqui, que os nossos filhos são o nosso legado. Eu duvido que você recebe seu salário e queima ele, ou joga ele no lixo. Porque o legado do seu trabalho é o seu recurso financeiro. Agora, o legado da sua vida é o seu filho. Então, enquanto você não entender isso, você vai agir com o seu filho como se você estivesse rasgando dinheiro. Pegou? É uma metáfora forte, mas é a realidade. Então, os pais que não têm interesse em incentivar os filhos, eles precisam de um choque de realidade. É isso aí. Legal, Gabriel. Obrigado. Foi um tempo muito legal. Tem uns pais aqui também agradecendo, elogiando. Então, acho que o objetivo aqui era ajudar os pais. Se ajudou os pais, nós cumprimos o nosso objetivo, certo? Porque tá bom. Realmente a educação, ela é sempre um desafio, mas nesse tempo está mais ainda, né? Tanto para professores, quanto para alunos e para pais. Então, o nosso objetivo aqui é tentar ajudar e ser um suporte também para esses pais, certo? Obrigado. Se vocês tiverem alguma questão assim que não ficou clara, tal, eu vou colocar meu e-mail aqui, manda uma mensagem. Eu não vou demorar um pouco para responder, mas uma hora eu respondo, tá? Vou colocar aqui, porque talvez você não quis falar aí, porque é uma questão muito específica. Então eu vou colocar aqui, ó. É .com.br nosso e-mail, Thiago? Né? .com.br. .br, peraí. Não sei o que seria do Gabriel sem mim. Cara, eu sou ruim para esse negócio de e-mail. Peraí. Ó, eu vou publicar aqui. O primeiro G é minúsculo, tá? Então, se você quiser mandar um e-mail aí, perguntar alguma coisa que não ficou clara, tal, é só você chamar a gente aí, tá bom? Isso aí, gente. Lembrar vocês das nossas transmissões no domingo, 9 horas, 11h15. E também os pré-adolescentes têm live amanhã, 7h30, tá bom? No nosso canal do YouTube. E esse vídeo vai ficar tanto no Instagram da igreja, que o Gabriel não vai esquecer de salvar quando ele fechar, certo? Não vou. E vai estar no canal do YouTube também dos pré-adolescentes. Gabriel, obrigado. Só quero dizer que eu tô com saudade de você, de te encontrar, também, te dar um abraço. Também. Faz 3 meses que a gente não se vê. E é muito tempo.
Isso aí. Tá bom. Gente, valeu, galera. Bom fim de semana e bom fim de semana. Boa noite. Tchau. Valeu. Tchau, tchau.